Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o 5º capítulo do livro de Gálatas. Abra aí a sua Bíblia, são 26 versículos e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Você de fato é livre? Eu duvido disso, sabe? Nós veremos isso nesse capítulo 5. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores, do canal de vídeo das Semeadores. Aproveite aí nesse momento e inscreva-se aí no nosso canal, também clique aí no sininho à sua esquerda e já dê o seu like, nos ajudando no nosso canal. Todos os dias estamos aqui com a Palavra de Deus. A nossa igreja está localizada na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial, lá em Taguatinga Norte. Como dissemos, Gálatas foi escrito para auxiliar os cristãos da Galácia a resistir aos falsos mestres que pregavam que era só salvo quem acrescentava a fé em Cristo, o mérito humano da obediência à lei. Nesse capítulo de número 5, o que é a liberdade? Que liberdade é essa que temos em Cristo Jesus que nos livrou da lei? Seria, porventura, para podermos nos esbaldar no pecado para que a graça de Cristo superabunde? Paulo mesmo dá a resposta e nos diz que Cristo não é ministro do pecado, mas ministro da justiça. Um conselho: não brinque com o pecado, não flerte com ele, não lhe dê ocasiões, não adie decisões importantes de não se deixar levar pelos seus folguedos. Estamos livres da lei, mas não podemos dar liberdade ao pecado e sermos assim escravos, seus escravos. Cristo nos libertou para agora sermos servos da justiça. Repare que não somos senhores, nem do pecado para a morte, nem da justiça para a vida. Antes somos servos, se do pecado para a morte, se da justiça para a vida em Cristo Jesus. Nós entramos nesse capítulo na nossa 5ª parte da nossa divisão proposta do livro de Gálatas. A 5ª parte começa aqui no versículo 1 do capítulo 5 e vai até o capítulo 6, no verso 10. O Evangelho são exortações práticas. O Evangelho da justificação exclusivamente pela fé conduz a várias considerações práticas. Em primeiro lugar, Cristo libertou os cristãos das tradições legalistas. Os cristãos são livres, mas não para cometerem pecado, antes livres para obedecerem a Deus, confiando no Espírito Santo e assim evitando confiar na carne. As bênçãos de Deus virão somente para aqueles que vivem pela fé, porém o julgamento aguarda aqueles que se desviam do verdadeiro Evangelho. Finalizando a epístola, veremos dos versos 1 ao capítulo 6, verso 10, diversas exortações práticas. Ao final da mais importante seção dessa epístola, Paulo passa a exortação prática que procede do verdadeiro Evangelho da justificação exclusivamente pela fé. Assim, nós dividimos em 3 seções. A seção A, a liberdade em Cristo, versos 1 ao 15. O apelo de Paulo para abandonarmos o legalismo suscita uma questão importante. Os cristãos são livres para viver da maneira como quiserem? Paulo responde a essa pergunta ao considerar o equilíbrio entre a liberdade e a responsabilidade. Na verdade, mesmo não é livre o que faz o que quer, na hora que quer, quando quer, como quiser, antes é livre somente aquele que em tudo se domina, por uma causa maior. Quem faz o que quer, na hora que quer e como quiser, nunca foi livre, mas escravo de suas vontades e dos seus próprios desejos. Esse não domina nada, antes é dominado por tudo. A literatura judaica na época de Paulo argumenta algumas vezes, a literatura judaica na época de Paulo, algumas vezes se referia à lei, se referia à submissão à instrução da lei, como estando debaixo do jugo da lei. Paulo estava preocupado com seus leitores gentios, que não deixassem a lei ocupar o lugar de Cristo na vida deles. Há um artigo teológico na Bíblia de Estudo de Genebra, a liberdade cristã, que está ali em Romanos 14. Seria interessante juntarmos com o que nós estamos estudando aqui em Gálatas 5 e você fazer uma leitura prévia. Se você não tem a Bíblia de Estudo de Genebra, adquire na Semeadores, na nossa loja virtual. Éramos escravos e como libertados por Cristo e fomos libertados por Cristo para a liberdade. Considerando Cristo e a circuncisão como necessárias para a salvação, é o equivalente a negar a suficiência de Cristo para a salvação.
Eu vou repetir essa frase. Não dá para ser as duas ao mesmo tempo. Então, considerar Cristo e a circuncisão juntas como necessárias para a salvação é o mesmo que negar a suficiência de Cristo para a salvação. Aceitar a circuncisão como exigência para a salvação, não apenas admitir um padrão de obras de justiça que não pode ser alcançado, mas também rejeitar o que Cristo realizou. É um retorno ao domínio do pecado e à maldição da lei. Assim, todos os que procuram se justificar diante de Deus pelas obras da lei, separam-se de Cristo e da graça. E da graça eles caíram, ou seja, estavam renunciando à graça de Deus, pois não confiavam nela. Aqueles que são escolhidos em Cristo serão protegidos de renunciar ao Evangelho. E Paulo continua confiante que, ao menos na Galácia, dariam ouvidos às suas advertências. Todavia, pode ter havido alguns que aparentavam ser membros de Cristo, mas demonstraram não ser de fato ao abandonar o Evangelho. Por essa razão, a Escritura nos exorta a, com diligência cada vez maior, confirmar a nossa vocação e eleição e a viver de maneira a manifestar a presença do Espírito dentro de nós. O Espírito nos dá esperança da justificação no último dia, pois já fomos justificados em Cristo Jesus. O Espírito é o nosso antegozo da herança da glória. Nós que estamos no Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A certeza da esperança da justiça pela fé é contrastada com a vã esperança da justificação pelas obras da lei. Paulo não estava argumentando contra a circuncisão em si, mas contra a tentativa de transformar esse ritual numa exigência para a salvação. Aquele que acreditava em Jesus Cristo e demonstra a realidade de sua fé mediante uma vida santificada está salvo, quer seja circuncidado ou não. Aquela mudança na forma de pensar tinha de ter alguém por trás que os estava desviando da simplicidade do Evangelho. Como poderia ainda Paulo estar sendo perseguido se ele pregasse a circuncisão? Paulo pode estar se referindo à sua vida antes da conversão, ou pode estar refutando uma falsa acusação de seus oponentes que diziam que ele pregava a necessidade da circuncisão para a salvação quando estava com os apóstolos em Jerusalém, mas deixava de lado essa exigência quando em companhia dos gentios. Se fosse assim, o escândalo da cruz teria sido removido. Paulo sabia que alguém estaria por trás disso e desejou mesmo que fossem mutilados ou que se castrassem. A indignação de Paulo foi resultado de ter observado cristãos novatos serem desviados. Jesus usou palavras de advertência semelhantes para aqueles que ousassem levar outros a errar. A liberdade cristã é a liberdade do pecado e não liberdade para pecar. Nós fomos chamados para essa liberdade em Cristo Jesus, a liberdade que não é para pecar. Paulo faz um resumo de toda a lei, verso 14. Paulo não anulou a lei. Pelo contrário, ele a afirmou, como Cristo não aboliu a lei, antes a cumpriu. Muitos aspectos externos da lei, tais como as prescrições sociais e alimentares, devem ser reinterpretadas à luz da obra de Cristo. Mas as exigências morais da lei continuam a afirmar a vontade de Deus quanto ao comportamento dos cristãos. Tem um artigo teológico que nós já comentamos aqui, que se refere aos 3 usos da lei: o uso pedagógico, o civil e o moral. Esse artigo teológico está na Bíblia de Estudo de Genebra, no Salmo 119. Recomendamos que você faça a leitura, que você busque esse texto e se aprofunde. Enfim, verso 14. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. E nós temos algumas referências: Mateus 19, Romanos 13:10, 1 Coríntios capítulo 13. A seção B, o poder do Espírito Santo. Dos versos 16 ao verso 6 do próximo capítulo, veremos Paulo discorrendo sobre o poder do Espírito Santo. Paulo havia acabado de chamar a atenção dos Gálatas para agirem com responsabilidade em sua liberdade em Cristo. 2 palavras que se juntam e que não estão sozinhas: liberdade e responsabilidade.
responsabilidade e liberdade. Mas como obedeceriam à vontade de Deus se não estavam sob o jugo e as restrições do legalismo? Confiar no Espírito Santo é o único caminho para viver em Cristo Jesus. Paulo dá a dica em forma imperativa, verso 16: andai no Espírito. O Espírito Santo habitando dentro do cristão é um sinal de que somos herdeiros das promessas das alianças dadas a Abraão. A presença do Espírito também é um sinal de que no último dia Deus irá declarar o cristão como sendo justo. Já a carne ou natureza pecaminosa desejava o contrário. Paulo disse em 6,13 que os agitadores da Galácia procuravam circuncidar os Gálatas para se gloriarem na vossa dos Gálatas carne. Em 2,16 ele diz que ninguém será justificado pelas obras da lei. Paulo usava a palavra carne em pelo menos 3 sentidos. Um primeiro, mais geral, se refere simplesmente à nossa humanidade. Um outro sentido, um segundo, mais reduzido, se refere ao aspecto físico da vida humana. E um terceiro, ainda mais restrito, especialmente quando colocado em contraste com o espírito, se refere à natureza humana decaída e pecaminosa, que inclui tanto a mente como também a alma. Se os Gálatas haviam abandonado a Cristo e colocado a confiança na lei, não estavam retornando à dependência da carne e, desse modo, à maldição da lei? Há tanta esperança como advertência nas palavras de Paulo. As duas há. O desejo da carne se opõe ao espírito, mas a capacidade de vida do cristão flui do alto, flui do fato de que o oposto também é verdadeiro. O desejo do espírito nos liberta da carne e da lei. Dos versos 19 ao 21, Paulo faz uma lista de pecados graves que os legalistas consideram deploráveis. Por exemplo, imoralidade sexual e idolatria. Mas depois diz que, na verdade, os próprios legalistas estão envolvidos em pecados que os fazem morder uns aos outros e se devorarem mutuamente. Esses não herdarão o reino de Deus, verso 21. Paulo emprega essa frase várias vezes em suas cartas. A questão principal é que aqueles que não demonstrarem a influência do Espírito na própria vida não terão parte na consumação do reino de Deus, que acontecerá quando Cristo Jesus retornar. Já no verso 22, contrastando com as obras da carne, Paulo fala do fruto do Espírito. Ele não fala de frutos, mas fruto. Em outras passagens, Paulo utilizou a metáfora da produção agrícola para descrever a conduta dos cristãos. Do mesmo modo, João Batista pregou que o verdadeiro arrependimento produziria fruto invisível da mudança de comportamento. Mateus 3,8, Lucas 3,8. O amor produzido pelo Espírito é tal que o amor de Cristo. É tal qual o amor de Cristo. Ele vai muito além do desempenho da autojustiça legalista. Obras da carne e frutos do Espírito. As obras da carne, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Está nos versos 19 a 21. E o fruto do Espírito é o amor. Aí vem alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, nos versos 22 a 23. Nós que pertencemos a Cristo, crucificamos a carne com todas as suas paixões e desejos. Para o povo de Cristo, a cruz quebrou o jugo da lei, da condenação. Os cristãos devem, pela fé, reconhecer a realidade da nova união com Cristo em sua morte, e além disso reconhecerem também que foram elevados a uma nova vida no Espírito de Cristo. Logo, devem viver no Espírito. Gálatas 5,1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, e não submeteis de novo a jugo de escravidão. Então, é para a liberdade que ele nos chamou, não é para a liberdade para pecar. O último versículo do capítulo 26 diz: mas não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nós que vivemos no Espírito,
meus queridos. Andemos também no Espírito. Se você vive no Espírito, ande também nele. Que no dia de hoje nossos esforços e concentrações sejam dedicados a cumprirmos esse mandamento. John MacArthur Jr., em O Caos Carismático, editora Fiel, e-book, na página 135, ele fala que há, em relação ao crente e ao Espírito Santo, somente 5 mandamentos nas epístolas do Novo Testamento. Em todas as epístolas do Novo Testamento, diz ele, encontram-se apenas 5 mandamentos relacionados ao crente. Andemos no Espírito, Gálatas 5:25. Não entristeçais o Espírito de Deus, Efésios 4:30. Enchei-vos do Espírito, Efésios 5:18. Não apagueis o Espírito, 1 Tessalonicenses 5:19. Orando no Espírito, Judas 20. O versículo 25 diz assim, Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo conclui o capítulo dizendo, para não sermos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, versos 26. Encerramos o capítulo 5 e amanhã estaremos aqui com o capítulo 6. A lei da semeadura é bíblica. Você vai ver isso amanhã em Gálatas 6. Agora é bem interessante esse aspecto de John MacArthur Jr., em O Caos Carismático da editora Fiel, um e-book disponível aí, acesse lá a editora Fiel que você vai encontrar e você veja esses 5 mandamentos que ele fala aqui em relação ao Espírito Santo. Muito bom, muito bacana, isso aqui gera até uma pregação muito interessante, com bastante conteúdo teológico e conteúdo significativo e bom para a edificação do corpo de Cristo Jesus, pois os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Fiquem com Deus, não se esqueçam, nós somos do canal da Semeadores da Igreja Os Semeadores, localizada na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial, em Taguatinga Norte, em Brasília, Brasil, Distrito Federal. Acesse lá a nossa igreja, conheça nossos trabalhos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de clicar aí no sininho à sua esquerda, de dar o seu like, nos ajudando também no nosso canal. A parte escrita você tem aí acesso completo, jamaisdesista.com.br, você vai encontrar essas referências, alguma coisa você deixou de anotar, não precisa se estressar, está tudo lá escrito. A nossa loja virtual, onde você encontra os artigos teológicos da Bíblia de Estudo de Genebra e outros materiais, livros, bíblias, você encontra na nossa loja virtual, semeadores.com.br. E também nós temos nosso programa de rádio, às quartas-feiras, às 15 horas, que também vai ser transmitido diretamente da nossa igreja sede na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial, em Taguatinga Norte. Então, o programa Momento Missionário, Palavra de Vida, com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia. Não perca, acompanhe-nos, fique conosco, estamos orando, estamos buscando a Deus. Eu tenho certeza que muitas obras serão realizadas por meio dos semeadores. Seja também um semeador. Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser, Gálatas 6. A lei da semeadura é bíblica, viu? Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.